Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e o vídeo de hoje é para comentar dois assuntos que não têm ligação nenhuma um com o outro, se é que vocês me entendem, certo? Um dos assuntos que não tem ligação nenhuma com o outro assunto é a prática do tiro esportivo em locais ermos, no sítio, na fazenda, etc, etc, certo? E outro assunto completamente separado desse é sobre a caça, que permite que o caçador possa ir até um local ermo, como fazendas, sítios, etc., com as armas municiadas. São dois assuntos completamente separados, uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? E eu gravei no mesmo vídeo, única e exclusivamente para ter uma eficiência maior, né, para não ficar dois vídeos curtinhos, se é que vocês me entendem. Então é isso, pessoal, vamos à vinheta e depois ao vídeo. Gente do céu! Muito bem, meus amigos, muito bem, certo? Então, esse é um daqueles vídeos onde é muito importante que vocês prestem atenção no que não é dito, tá? Então, já prepare o seu coração e a sua mente para prestar atenção no que não é dito. Porque se você não prestar atenção no que não é dito, você vai fazer comentário idiota, certo? E vocês sabem que a regra aqui no canal é, se for um comentário muito inteligente, eu fixo no topo para que a pessoa demonstre a todos, para que todos vejam, quando entrarem no vídeo e forem nos comentários, vejam o quão inteligente é o comentário. Se for um comentário muito idiota, certo? Eu também fixo no topo para que todas as pessoas que acessem o vídeo vejam o quão idiota é o comentário. Eu não digo o que é e o que não é. Então, se o seu comentário foi fixado no topo, ele pode ser um comentário muito inteligente, como ele pode ser um comentário muito idiota, certo? Aí você vê as respostas do comentário para descobrir se você é muito inteligente, se você é muito idiota, tá? Então, dando início ao vídeo, vamos falar sobre a possibilidade, a legalidade e a conveniência de se praticar o tiro esportivo no sítio, na fazenda, locais ermos, etc. Pois bem, o que diz a lei? A lei diz que, pelo princípio da legalidade, ao particular é autorizado fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, certo? Então, nós temos alguma proibição de prática do tiro esportivo fora de stands, ou melhor dizendo, de disparos de arma de fogo em locais onde não é um stand de tiro formalizado, etc., com autorização, etc., etc., não temos propriamente dito. O que nós temos é a proibição, é um crime, que é o disparo de arma de fogo em local habitado, certo? Então, se você fizer o disparo de arma de fogo em local habitado, você está cometendo um crime. Então, o primeiro requisito para que se faça o disparo de arma de fogo em sítios e fazendas é que esses sítios e fazendas precisam ser locais ermos, certo? O que eu considero local ermo, que é uma coisa fácil de decidir se é local ermo, tá? Ah, eu tenho um sítio, certo? Muita gente diz que tem um sítio. Aí você vai no sítio da pessoa, né? Na verdade, o que ele tem é um terreno grande, num condomínio fechado, onde se você olha para um lado, você vê um vizinho. Você olha para o outro lado, você vê um vizinho. Você olha para frente, você vê um vizinho. Você olha para trás, você vê um vizinho, certo? É local ermo? É sítio? No nome é sítio. Mas é local ermo? Não, não é. Certo? Se começar a fazer disparo de arma de fogo ali, muito provavelmente os vizinhos vão chamar a polícia virá, até porque normalmente esses sítios estão na beira da estrada, o cara vai até de Fiat Toro o cara consegue chegar, certo? O primeiro sinal de que é local ermo é a necessidade de você ir de 4x4, 4x4 mesmo, não esses 4x4 tipo 4x4, certo? É o primeiro sinal de que é um local ermo. O segundo sinal, que eu considero um bom teste para saber se é um local ermo, é o seguinte: você pega um aparelho de som bastante potente, certo? E bota uns funkão, daqueles funkão que todo mundo odeia, certo? Com exceção daquelas poucas pessoas que gostam, certo? Bota uns funkão desses funkão que todo mundo odeia e deixa tocar a tarde toda, certo? Se nenhum vizinho reclamar, se nenhum vizinho olhar feio, se você perceber que isso não gerou nenhuma inconveniência a não ser a você mesmo, certo? Provavelmente é um local ermo, certo? Ah, mas pode acontecer de o pessoal curtir o funk e por isso não ter respondido. Isso, aí você faz o seguinte, para ficar 100% teste. Bota um hino de igreja, daí no dia seguinte a tarde toda, certo? Se ninguém reclamar, é porque é local erro, né? Esses tempos atrás, eu tava lá no bunker, né? E um pessoal falou assim, ah, mas como é que você sabe que é um local erro, né?
Aí eu gravei um vídeo, eu saí na varanda, né? E gritei bem alto assim: os vizinhos são tudo um bando de corno e viado, né? Gritei bem alto assim e fiquei esperando a resposta. E como era de se esperar, não veio resposta nenhuma, porque lá não tem vizinho, certo? O vizinho mais próximo está a 3 quilômetros de distância em linha reta, certo? O mais próximo que eu tenho é um pasto muito, muito distante, que eu comprei um binóculos relativamente bom. E daí com o binóculos você olha assim, você vê lá, muito longe, tá a casinha lá, e daí você vê os boizinhos no pasto. Sem binóculos não dá pra ver, certo? Né? Muito de vez em quando, conforme faz o vento e tal, dá pra ouvir os boizinhos mugindo muito ao longe lá. Né? Então lá é local ermo, né, certo? É local ermo justamente porque simplesmente o disparo de arma de fogo, se for escutado por alguém, será escutado de uma forma dispersa, né? E não é possível localizar da onde que está vindo o disparo de arma de fogo, sem contar que se chamar a polícia lá, ela não vai. Tá? Ai, que tem o vizinho aqui fazendo disparo de arma de fogo. Onde é que é? Né? Dá as coordenadas do lugar lá, a polícia vai falar, meu amigo, se vira você aí. É muito longe. É muito. Eu não vou. Tá? Sei por experiência própria. Então esse é um local ermo, certo? Nesse local não há proibição para fazer o disparo de arma de fogo, certo? Aí você precisa de uma outra situação que é a seguinte: como que a arma de fogo chega legalmente até esse local, certo? No caso do CAC, ele tem a guia, certo? A guia de trânsito que permite o transporte desmuniciado dessa arma de fogo, certo? A gente tem a possibilidade de levar uma arma municiada para treinamentos e competições, mas muitas dessas guias, as minhas dizem isso, em estandes liberados pelo exército, etc. Tá? A grande questão é, em teoria, você poderia fazer um treinamento nesse local e fazer uso da arma municiada, certo? Em teoria você poderia. Ocorre que há um risco envolvido, um risco relativamente elevado, de você falando, não, eu estou indo no meu sítio para fazer um treinamento, certo? Você pode acabar sendo conduzido para averiguação, porque o sítio ele não está pré-concebido como atendimento pleno à guia de trânsito. Justamente por isso, pela questão que eu comecei a falar no começo do vídeo. Pode ser que o seu sítio, especificamente, não seja um local adequado. Assim, paira a dúvida sobre se poderia ou não poderia estar andando com a arma municiada, certo? E, em razão disso, você pode acabar sendo conduzido à delegacia, porque na falta de certeza sobre o correto a agir, o policial pode submeter isso ao delegado de polícia, que também pode não ter muita certeza, certo? Ou pode ser um desarmamentista, né? Essa semana eu vi uma notícia que um delegado de polícia civil foi preso porque tinha uma enorme plantação de maconha em casa. Provavelmente ele também achou que era um sítio a casa dele, né? Uma enorme plantação de maconha em casa. Um delegado com uma enorme plantação de maconha em casa, certo? Ele é armamentista ou ele é desarmamentista? Façam suas apostas, certo? Imagino que deve ter, toda vez que cair um CAC na delegacia dele, ia preso imediatamente, certo? Então, o que seria o mais seguro para transportar esse armamento até o local do sítio e daí fazer um treinamento lá? O mais seguro seria levar tudo desmuniciado, daí desmuniciado mesmo, né? Sem munição no carregador, porque daí você está 100% dentro do que prevê o decreto, que é o direito de transporte da munição, tá? Desmuniciado. Que daí ele não tem vinculação com o treinamento especificamente, certo? Outra grande questão é que o treinamento nesses locais você não pode registrar para fins de habitualidade, né? Então, encerrando essa questão, é crime o atirador levar o seu armamento a um local ermo, que seja realmente um local ermo, e fazer disparos de arma de fogo lá? Não, eu entendo que não, certo? Desde que ele faça com a arma desmuniciada, acompanhada da GT, tá? Em teoria, não há motivo nenhum para ser conduzido para a delegacia, para averiguação, etc, certo? E isso que eu estou falando para vocês é relativamente passível de fazer a verificação, porque é o seguinte, vejam bem, aqui nós temos essa notícia que um rapaz aí, seguidor do canal, me encaminhou, certo? Armas de fogo apreendidas na cidade de Piém, Paraná, Piém relativamente perto aqui de onde eu estou, certo? Então foi apreendido um fuzil, uma CTT, umas pistolas e essa arma aqui que eu agora não me lembro o nome, certo? Então na tarde deste domingo, dia 6, militares de Piém, tá? E aqui eu vou dar mais um detalhe, tá? Piém entra nessas partes aí mais de não é local ermo, entendeu? Piém hoje em dia já é uma cidade que ela está relativamente urbanizada, tá? Hoje em dia a zona rural de Piém, principalmente próximo da estrada, entra naquela situação que eu falei
Eu tenho um sítio, mas olha para um lado tem vizinho, olha para o outro tem vizinho, entendeu? Que eu acredito que é o que provavelmente aconteceu nesse caso, né? É sítio, dá para tirar no sítio, entendeu? Era sítio, mas não era exatamente o local erro, tá? Porque afinal de contas, a notícia dá aqui, né? Militares de PM foram acionados para verificar, ou seja, o vizinho escutou e chamou a polícia, tá? Situação de disparo de arma de fogo na localidade de Palmito, zona rural do município, certo? Deve ser esse sítio que, se ele fizesse o teste do som alto, não passaria no teste do som alto, então não é bem um local erro, tá? No local, a equipe ouviu disparos, então chamaram a polícia, a equipe ouviu os disparos, aí não sei se é verdade ou não, e verificou que os mesmos vinham de uma propriedade. Foi avistado 2 masculinos manuseando algumas armas, tá? Aí me parece realmente que deve ser aqueles sítios, né, 2.000 metros quadrados, o cara planta 2 pés de laranja lá e acha que é sítio, né? Tem lá 2, 3 galinhas correndo em volta da casa e chama de sítio, né? Porque para o policial visualizar na rua você com a arma na mão, deve ser esse tipo de coisa, né? Realizada a abordagem e identificação, dos abordados estava de posse de uma pistola, em uma mesa encontrava-se uma carabina, fuzil 5.56, uma Taurus calibre 40, uma pistola Taurus calibre 9mm, todas com registro, além de uma carabina Rossi calibre 357, sem registro, tá? Então aí vem a minha primeira informação. Gente, vocês têm arma com registro, tá tudo certo, etc, etc, etc. Gente, não misture com arma sem registro, gente. Não mistura com arma sem registro, entendeu? É a mesma coisa que o cara ir no clube de tiro fumando maconha, meu amigo. Não mistura as coisas, certo? Até mencionaram lá, César, não tem alguma coisa que a gente possa fazer pelo pessoal lá e tal, interceder em relação a isso? Primeiro que eu não sou advogado criminalista, né? Não atuo nesse tipo de coisa. Segundo que eu não faço parte do ProArmas, não faço esse tipo de coisa. A gente poderia acionar alguém do ProArmas para ver se faz alguma coisa, tá? Mas lendo a matéria, aqui, ó. A espingarda 357 e a pistola 380 estavam em situação irregular. 2 armas sem documentação, né? Cagada, entendeu? Tem crime. Nesse caso, infelizmente, tem crime, certo? Né? Podia ter simplesmente deixa mocado lá o Rossi 357 e a pistola sem registro, né? E brinca só com o que está documentado, entendeu? Enfim, o resultado foi que acabaram presos, certo? E todas as armas apreendidas, tá? Não dá para alegar, abuso de autoridade, porque efetivamente, né, foi acionado, ou seja, o local não era tão ermo assim. Ele pode até ser ermo no sentido jurídico da palavra, mas ele não é ermo no sentido, vamos dizer, seguro da palavra, né? Para fazer esse tipo de coisa, gente, ou você tem que ser amigo dos vizinhos para eles não chamarem a polícia, ou tem que ser longe o suficiente do vizinho para o vizinho escutar o tiro e não identificar, entendeu? Fora disso, né? Existe o risco de chamar a polícia? Existe. Existe o risco da polícia ser acionada e realmente vir? Existe. Então não mistura arma sem documento no meio, né? Por favor. Né? E evita beber, e evita fumar maconha, e evita dar motivo para ser conduzido. Tá? Então, só que dessa notícia, o que a gente pode retirar? A gente pode retirar que efetivamente eles foram conduzidos por causa da carabina Rossi e da pistola em situação irregular. Se tivesse tudo regular, a princípio, se os disparos de arma de fogo não fossem em local habitado, né, não fossem acusados de disparo de arma de fogo em local habitado, que a princípio aqui não consta, então provavelmente a acusação não era essa, tá? Pode ser que não tenham sido acusados por isso, porque a polícia achou um outro crime mais evidente, e daí evitou ir para a segunda desculpa, mas me parece que essa tese que eu apresentei para vocês, ela se confirma com essa notícia, tá? Muito provavelmente aqui eles vão conseguir liberar o armamento com documentação, etc, etc, mas a posse ilegal de arma vai fazer o quê? Né? Realmente está lá presente, né? Se tiver a documentação da arma, né? É arma de herança e tal, tem a documentação e a documentação só está vencida, aí dá para subir para o STJ lá, utilizando a tese de que documentação, a não renovação da documentação é mera infração administrativa, mas me parece que não é o caso aqui, me parece que não tem documento nenhum mesmo, tá? Dentro dessa perspectiva, tá? Encerramos o primeiro assunto. Eu vou entrar em outro assunto que não tem nada a ver, tá? Prestem atenção no que não está sendo dito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu só juntei para ficar um vídeo só, ficar mais fácil matar 2 coelhos com uma cajadada só, certo? Vamos ao segundo assunto que não tem nada a ver com o primeiro. Pois bem, então já sabemos do vídeo anterior que para praticar o tiro esportivo, certo? Analisando a legislação sem interpretações que exigem muito entendimento da questão, cara crachá, aquela interpretação, cara crachá, lê o que está na guia, lê o que está no decreto e chega a uma conclusão, certo? É possível? Se for em local ermo. Local ermo eu considero um local onde local ermo para fazer isso, na realidade, o mais seguro é um local onde
onde você vai fazer os disparos e os vizinhos não vão chamar a polícia. Essa é a melhor definição, a mais segura de local ermo. A partir daí você começa a entrar em zona cinzenta. Ah, mas tem vizinho que vai escutar e vai chamar a polícia. Seja amigo do vizinho, para ele saber que é você que está atirando e ele não chamar a polícia, certo? O importante é não chamar a polícia. Quem não é abordado não comete crime, lembre-se, certo? Ah, mas e se eu for abordado no caminho? No caminho, estando as armas todas desmuniciadas, você está de acordo com o decreto, certo? Você não pode ter uma arma municiada consigo, certo? Então, esse é o resumo da primeira parte do vídeo, que não tem absolutamente nada com a segunda parte do vídeo. Então, vamos entrar à segunda parte do vídeo. Existe uma outra atividade que o CAC, caçador, atirador e colecionador, pode fazer, que é em áreas de sítio, fazendas, etc., que chama-se caça. Caça. Qual é a regra da caça? Que não tem nada a ver com a citação do vídeo anterior. Nada a ver, entendeu? Nada a ver. A regra da caça é a seguinte: para a caça, o caçador nos deslocamentos para o local de caça, daí não é treinamentos e competições, para o local de caça, então estou indo caçar, não é estou indo para treinamentos e competições, estou indo caçar. Para o local de caça, o caçador pode transportar uma arma municiada, certo? Isso está numa portaria, se eu não me engano. Depois eu vou pôr a legendinha, porque agora eu não me lembro, não me preparei corretamente para a gravação do vídeo. Mas está numa portaria que regulamentou o decreto, que adicionou o caçador. Então, se você é atirador, está diretamente no decreto, certo? Se você é caçador, está numa portaria que complementa o decreto, que diz expressamente que nos deslocamentos para o local de manejo e caça, o caçador pode transportar uma arma curta municiada, certo? Então, você pode ir caçar no seu sítio, certo? Você pode ir fazer um treinamento, que daí não vai registrar, só que daí você tem que ir com a arma desmuniciada, mas você também pode caçar no seu sítio, certo? E daí para caçar no seu sítio você precisa ter uma guia de caça, certo? Uma guia de caça. E essa guia de caça, ela sai assim, ó. Então, eu tenho a guia aqui, eu dei uma cortadinha para mostrar só o que importa. O que importa na guia é isso aqui, ó. A guia de caça vem escrito assim: finalidade. Os produtos controlados, objetos da presente guia de tráfego, estão autorizados a serem transportados para utilização em abate de controle de fauna exótica invasora do local de origem para os locais e períodos autorizados pelo IBAMA. Então, locais e períodos autorizados pelo IBAMA. Ou seja, essa guia, ela precisa de um complemento, que é a autorização do IBAMA. A autorização do IBAMA. Então, a guia de caça em si, ela não serve para nada, certo? Para que ela tenha uma destinação própria. Essa destinação própria é a autorização do IBAMA. Então, se você estiver com essa guia, com a arma que está na guia, e a autorização própria do IBAMA para o abate e controle naquela localidade, você pode se deslocar até aquela localidade com uma arma municiada, tá? Sabedor dessa informação, como que obtemos a guia de essa GT aqui relativa ao caça, certo? Como que você faz? Você vai gerar uma guia normal, você vai lá pagar a DARF, R$20, certo? Entrar lá no sistema de emissão de guias, colocar o número de autenticação da sua GRU, selecionar lá guia de trânsito caça, certo? Cadastrar a arma, qualquer arma do seu acervo, certo? Que seja, pode ser tanto de tiro quanto de caça, certo? Cadastrar a quantidade de munições, visualizar a guia, emitir a guia, tá? Qualquer arma, tá? Eu achava que o armamento tinha que estar no acervo de caça, né? Mas como esclareceu o meu amigo Samurai Caçador, isso é folclore tirado da bunda, certo? Então, pode-se emitir uma guia de caça para armamento mesmo, ele estando no acervo do atirador, porque sai duas guias, tá? Qual é a questão? A guia de caça, ela é válida por 90 dias, certo? Qual é a questão? A guia de caça, ela precisa estar acompanhada da autorização do IBAMA, certo? E a autorização do IBAMA, ela tem saído por 90 dias. Assim, há entendimento de que o prazo máximo de validade da própria guia de caça é de 90 dias, certo? Você pode tentar emitir por mais tempo, certo? Mas não vejo necessidade, são R$20, né? Pelo amor de Deus, pessoal. Não é também alguma coisa para ficar criando muito caso, tá? Então, a emissão da guia, simplesmente vai lá, emite a guia, paga os R$20, emite a guia, depois vai lá, busca a guia, maravilha. Você tem uma guia de trânsito. Você tem uma guia de tráfego relativa à sua arma de atirador, que você vai utilizar quando você for do CAC usar o A
que é atirador, certo? Que esse daí você vai em deslocamento para treinamentos em competições, no clube de tiro, etc, etc, certo? Quando você for caçar, você pode estar com a sua guia de trânsito do atirador também, mas a princípio ela não é aplicável. Você está com a guia de caça, você vai utilizar a guia de caça. E adicionalmente, a guia de caça você precisa do seu CR do IBAMA e do seu autorização de manejo. Aonde que nós obtemos esses documentos? É muito difícil, é muito burocrático? Não, certo? Vamos lá ao tutorialzinho de obtenção dos documentos adicionais, certo? Você vai entrar aqui no site do IBAMA, muito bonitinho, tem uma arara aqui, tal, né? Os sites do governo hoje em dia são tudo assim, tal, tudo para usar no celular, né? Tá esquisito você abrir no computador e tal. Aí tem aqui o cliquezinho, deixa eu tirar eu da frente aqui, opa, aqui o cliquezinho, tá? Você vai aqui, clica em assuntos, serviços, login de serviços, certo? Ou, se você não tiver um login, cadastro, certo? Eu fui no cadastro e descobri que eu já estava cadastrado. Isso me deu um cagaço, mais um cagaço. Um cagaço. Falei, puta que pariu, só falta ter um processo, alguma autuação ambiental, alguma merda no meu nome aí, né? Porque como é que eu tenho cadastro? Eu não lembro de ter feito cadastro nenhum, né? Descobri que eu já tinha o cadastro, né? Aí fui no login, né? E assuntos, serviços, login, tá? E daí ele vai te dar essas opções aqui. O acesso sem certificado digital, o acesso com login no portal gov.br, o acesso com certificado digital, tá? Eu recomendo a todo mundo fazer o seu cadastro no gov.br, porque praticamente todos os serviços que você interage com a administração entram hoje com o gov.br. Então, daí você tem uma senha só, você faz tudo, tá? Então, deixa eu só passar essa partezinha aqui. Tá? Você vai pôr a sua senha do login.gov.br, daí a primeira vez ele vai pedir uma autorização para conectar o gov.br com o IBAMA, e você vai entrar, certo? E você vai entrar nessa tela aqui do IBAMA, tá? Deixa eu pôr eu aqui no cantinho de baixo que fica melhor, tá? Aí o que você tem? Você vai precisar primeiro fazer o seu CR, deixa eu ver onde é que é. Se eu não me engano é Cadastro Técnico Federal CTF-AIDA. Um desses cadastros é para prestadores de serviços, outro é para pessoas físicas, certo? Então você vai vir aqui no certificado de regularidade. Daí ele disse que tem restrição, então é o outro mesmo. CTF-APP, certificado de regularidade, certo? E daí você faz um cadastro lá, certo? O meu, ele já existia, porque ele estava aqui, ó. Atividades não relacionadas ao anexo tal, porte e uso de motosserra. Então eu tinha porte desde 2013, é que eu não sabia, eu tinha porte, mas era de motosserra, né? Então, era por isso que eu já tinha o cadastro, porque eu tinha feito o meu porte de motosserra, né? E daí você tem que vir no seu CR e adicionar as atividades não relacionadas, manejo de espécie exótica invasora, certo? E daí você vai emitir esse certificado de regularidade, clicar em imprimir. Então você vai emitir o seu CR e nessa emissão de CR, então você vai entrar aqui nesses serviços online, tá? E vai entrar aqui CTF-APP, tá? Dados cadastrais e declaração de atividades desenvolvidas e vai selecionar aqui, né? Atividades não relacionadas no anexo, tá? E pôr a data da atividade e colocar aqui adicionar atividade, certo? E daí foi assim que eu fiz, atividades não relacionadas, manejo de espécie exótica invasora, relação CONAB. Você vai pôr manejo de espécie exótica invasora, resolução CONABio, tá? E coloca essa atividade aqui, certo? Coloca essa atividade aqui e coloca essa informação, certo? Data do início da atividade, tá? E daí você insere aqui, e daí você vai ter o seu CR com o manejo da espécie exótica cadastrada, certo? Feito esse cadastro, você vai no seu certificado de regularidade e imprime o certificado de regularidade. Aí você vai ter o certificado de regularidade lá, tá lá, IBAMA, não sei o que, certo? Daí o meu aqui consta manejo de espécie exótica invasora e porte e uso de motosserra, né? Que, inclusive, recomendo a quem for fazer realmente a caçada, o manejo de fauna exótica. É importante ter uma motosserra no carro, tá? Hoje em dia eu já não tenho tanto problema com isso, mas quando eu comecei o bunker, que a área era totalmente abandonada, meus amigos, quantas e quantas vezes eu gastei lá 2 horas lá com o machadinho lá, torando um tronco que acabou caindo no meio da estrada, né? Falta lá ainda 10 km para chegar no sítio lá,
a árvore caída no meio da estrada lá, né? Daí eu comecei a portar motosserra, porque daí a motosserra em 10 minutos você faz o serviço que com o machado você leva 2 horas para fazer, tá? E daí você precisa tirar esse outro documento que chama autorização de manejo de javali, certo? Que vai constar a localidade aonde você vai poder estar indo com a sua arma municiada, certo? E esse daqui você vai tirar aqui, ó. Você vai entrar aqui, ó, em CIMAF. Então lá em cima você fez o seu cadastro, você cadastrou a autorização. Se você não tiver cadastrado o manejo de javali, você não consegue entrar aqui. Aí você vai entrar aqui em CIMAF, tá? Prosseguir, tá? E ele te dá acesso. Se você não tiver cadastrado, ele não te dá acesso. Então eu tenho a minha autorização aqui cadastrada. Se eu quiser fazer o manejo de javali em outro local, você vai precisar clicar aqui em solicitar nova autorização. Data de início, data de fim. Essa autorização aqui é no máximo 90 dias. Você vai colocar o tipo de manejo, tá? As informações adicionais. Você vai colocar se você é proprietário do local de manejo, se você é um manejador, se você não é o proprietário do local, certo? Se você não for proprietário do local, você vai ter que adicionar à sua documentação uma autorização do proprietário do manejo, que recomendo seja feito com firma reconhecida, tá? E de preferência uma cópia do documento do proprietário, tá? Método de abate, você vai selecionar aqui, não esqueça de selecionar a arma de fogo, né? Senão fica meio sem sentido, certo? E a parte mais difícil, mais importante é aqui, ó, local do manejo. Você precisa do CAR da propriedade ou o número da matrícula da propriedade, tá? Eu não tentei com o número da matrícula, mas com o CAR, ele já pega as informações do CAR, que o CAR é Cadastro Ambiental Rural, que é uma localização geográfica da propriedade, tá? Eu tenho o CAR lá da minha propriedade, certo? Ele tá com uns probleminhas lá, porque deu sombreamento sobre outra propriedade. Eu vou precisar contratar algum engenheiro agrônomo que possa fazer isso. Inclusive peço, se tiver algum seguidor do canal aí na região que puder me fazer uma proposta de trabalho para fazer esse cara aí para mim, e inclusive já tirar, né, as medidas geodésicas lá da minha propriedade para fins de uso capião posterior, por um preço justo, né? Lembre-se que eu sou pobre. Por favor, deixe nos comentários aí. Mas eu tenho o CAR, né? Apesar dele não estar 100%, coloquei aqui, ele aceitou, tá? O CAR, ele é um número mais ou menos assim. Então o CAR, ele é um número que segue mais ou menos esse formato. Ele tem começa com a identificação do estado e daí uma série de números. Aqui eu cortei uns pedacinhos do número para não ficar a identificação do meu, tá? Mas se for um CAR válido, ao cadastrar aqui no CIMAF, né, ao você clicar aqui e colocar, ele já identifica lá o nome que foi dado para a propriedade, a informação geodésica, etc, etc. E daí você tem uma informação do endereço para onde você está indo caçar, certo? Então, você tendo essa autorização aqui do IBAMA, você sendo proprietário do local, tendo autorização do IBAMA, mais o CR, mais a guia de tráfego, de caça, certo? Você pode estar com uma arma municiada para proteção do seu acervo, certo? E, ao ser eventualmente abordado, você pode responder: estou em deslocamento para manejo de javali, também conhecido como caça, no sítio tal, certo? E daí você pode ir lá caçar, tá? Você não pode ir praticar tiro esportivo, mas você pode ir caçar, certo? E na caçada, nem sempre o disparo acerta um animal, né? Nem toda caçada gera resultado de abate. Ele pode resultar disparo de arma de fogo, mas ele pode resultar em não abate, tá? O que não tem nada a ver com o que eu falei antes, né? Eu só aproveitei o mesmo vídeo, se é que vocês me entendem, tá? Então, gente, o que eu tinha para esclarecer nesse vídeo é isso, certo? Você pode praticar o tiro esportivo no sítio, desde que seja em local ermo, fazer o disparo de arma de fogo lá, porém, contudo, no entanto, essa arma, para você estar 100% seguro, deve ser transportada desmuniciada, e caso a sua resposta seja: estou indo para o sítio, né? Caso a resposta seja: estou em deslocamento para o meu sítio, certo? Estando desmuniciada, a princípio você está acobertado pelos decretos, certo? Estando desmuniciada, né, qualquer atividade, mesmo que seja: olha, estou me deslocando para fazer a proteção do acervo, né,
segundo local de guarda, qualquer coisa nesse sentido, a princípio estaria segura, né? Agora, numa outra situação que não tem absolutamente nada a ver com a primeira, certo? Considerando que as armas no acervo de tiro podem receber uma guia de caça, certo? Você tendo o CAR da sua propriedade, você pode retirar uma guia do IBAMA para controle a manejo de javali. Você pode estar indo fazer o manejo de javali, certo? Aí sim, se abordado, você responde: estou indo na minha propriedade fazer manejo de javali e, conforme a portaria me permite, estou com uma arma municiada a pronto uso para a proteção do acervo, o qual estou levando junto. Estou levando a tralha de caça, etc, etc, né? Estou com a minha autorização do IBAMA, estou com o meu CR do IBAMA, certo? Tudo conforme e, portanto, abordado nessa situação, a condução para a delegacia, né, tende a ser abuso de autoridade. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, se é que vocês me entendem. E por fim, eu queria convidar vocês mais uma vez aqui para o primeiro seminário Tactical Eagle de tiro defensivo que ocorrerá lá em Balneário Camboriú. Tá? Vou pôr aqui na tela para vocês. Tá? Vai ter palestra minha, do Benê Barbosa. Os ingressos estão sendo vendidos aqui na Blue Ticket. Tá? Se eu não me engano, é cerca de R$150 o ingresso. Tá? Dia 9 de janeiro. Tá? Os participantes aqui serão Ricardo Nunes, o presidente da Tactical Eagle, Sérgio Bittencourt, o Marcos Polon, depois aqui o folclore tirado da bunda César Melo, depois o Tenente Coronel Cus, da Polícia Militar de Santa Catarina, e ao final o nosso querido amigo Benê Barbosa, certo? Há a possibilidade de uma participação especial do Eduardo, do Papo do Atirador, mas o pessoal está tentando convencer ele a ficar por lá uma semana a mais, lá em Santa Catarina, para participar, tá? Então fica o convite a vocês. Eu vou falar sobre o porte abacaxi e a legítima defesa em relação a isso. Acredito que por ser uma questão que não vai ficar no YouTube, etc., dá para entrar em mais detalhes que aqui no YouTube não convém. Tá? Então é isso, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, né? E lembrem-se, o porte do CAC existe, basta nós acreditar, estar em deslocamento para treinamentos e competições quando é no ambiente urbano e estar em deslocamento para manejo de javali quando em ambiente rural, se é que vocês me entendem.